forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Amigos e amigas, a ti minha saudação de amor, de esperança e de paz. Semeando a palavra para um tempo de reflexão, é um programa a serviço da mensagem cristã, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que vem partilhar palavras de consolo, de exortação e de estímulo para uma vida plena e com sentido. Cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo demonstrar-nos o amor divino e ensinar-nos a receber e abraçar este amor. Por isso, o nosso tema de reflexão para hoje é semente e colheita. Independente de onde estejamos morando, seja no campo ou na cidade, a semente e a colheita fazem parte das necessidades básicas de cada ser humano. Da semeadura e da colheita depende o alimento e o sustento de todas as pessoas. Mas, se este ciclo é tão importante para a vida humana, preciso me perguntar: de que forma e o quanto eu estou contribuindo neste processo, ou seja, nesta cadeia de semear e colher? O que eu espero colher daquilo que tenho semeado no dia a dia da minha existência? Certa vez, em uma determinada colônia, a criançada estava vivendo um grande dia correndo pelo campo que acabava de ser arado. A terra, recentemente revolvida, fresca e úmida, dava àquelas crianças a agradável sensação de liberdade para aprenderem como acontece este ciclo entre a semente e a colheita. Lá pelas tantas, alguém gritou: "Oba, plantaram milho!" Gritavam eufóricas as crianças no momento em que foram chamadas para ajudar na semeadura. Após cuidadosa instrução, cada uma delas saiu com um punhado de sementes de milho para esconder na terra como verdadeiros grãos de esperança para uma boa colheita. Observando atentamente a forma como elas se dedicavam a cumprir a tarefa instruída, era possível perceber que dentro de cada uma delas havia a esperança de obter no futuro uma boa colheita. Esperança esta que estava baseada na certeza de que as instruções e ensinos transmitidos por seus pais sobre o semear e o esperar pelo milagre do brotar da planta lhes traria os frutos para seu sustento. É espetacular quando descobrimos que aquilo que semeamos na vida das crianças irá influenciá-las em seu desenvolvimento futuro e irá acompanhá-las por toda a sua vida. Seria tolo demais esperar que melancias ou feijões venham a nascer ali onde foram semeados grãos de milho. Logo, deduzimos que, vivendo no campo ou na cidade, vale a seguinte regra: só colhemos aquilo que plantamos, nada mais, nada menos. Mas o quanto eu estou contribuindo neste processo de semear e colher? Através da imagem das crianças no campo, podemos também aprender uma excelente lição sobre as sementes da fé. A palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos lembra a fé e a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não vemos. Tanto crianças quanto os adultos não conseguem ver o milagre da vida que existe no interior de cada uma das sementes de grão de milho lançadas à terra. Entretanto, se semearem conforme as instruções recebidas e colocados os nutrientes necessários, semeia-se na esperança de que virá uma boa colheita. Através do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 11, aprendemos que a semente é a mensagem de Deus. Também nesse sentido, semente e colheita são duas coisas que permanecem interligadas. Uma depende da outra e seu uso correto faz acender a esperança do sustento.
Assim como do grão de milho não nasce uma melancia ou um feijão, é tolice semear a falta de fé com Deus, a falta de interesse nas coisas espirituais e esperar que dessas sementes possam brotar e nascer os frutos do reino de Deus, que estão alicerçados no amor, na fidelidade, na justiça e na paz entre os seres humanos. Por isso nós perguntamos: o que temos semeado? O que esperamos colher futuramente das coisas que tenho semeado em meu dia a dia? Recusar a planta, a semente da mensagem de Deus, é muito mais do que somente ignorar as boas sementes, mas é, acima de tudo, zombar do próprio Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 9, nos diz: não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que uma pessoa plantar é isto mesmo que colherá. Se plantar o que a natureza humana deseja, essa mesma natureza lhe dará colheita de morte. Porém, se plantar o que agrada o Espírito de Deus, o Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desanimarmos, colheremos quando chegar o tempo. A natureza humana por si só está repleta das sementes do ódio, da infidelidade a Deus e ao próximo, está repleta de egoísmo, de sentimentos de vingança e tudo aquilo que é capaz de roubar a paz, seja ela interna ou externa. Infelizmente, é exatamente isso que vivenciamos e vemos neste mundo e que tem sido semeado com frequência na vida das crianças, dos jovens, dos adultos e até dos idosos. Não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que uma pessoa plantar é isto mesmo que colherá. O legado de Deus para cada qual de nós é: coloque um punhado de semente da mensagem de Deus nas mãos dos seus filhos, dos seus sobrinhos e netos, e estimule as crianças a manterem a esperança em uma boa colheita dos frutos do seu reino no mundo. Assim, mais do que leis fortes, policiamento ostensivo, construções de cadeias, de presídios de segurança máxima e outras tentativas humanas de manter a ordem, é necessário e urgente que não se zombe de Deus, ignorando assim a sua mensagem e negando que só se colhe aquilo que se planta. O nosso povo precisa de Deus. Eu e você precisamos de Deus e das sementes do seu reino. Na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, encontramos as seguintes palavras: a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem de Deus vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Qual é a essência da pregação a respeito de Cristo? Na mesma carta, o apóstolo Paulo escreve: se você declarar com os seus lábios Jesus Cristo é o Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou, você será salvo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Amados e amadas, a nossa fé precisa ter a semente e o nutriente certo. A fé que não se alimenta é como uma planta sem água. Ela murcha, seca e morre. Se eu e você quisermos ter uma fé viva, então precisamos receber a mensagem de Deus em nosso coração, ouvindo a pregação sobre Jesus Cristo diariamente. Assim, em resposta, devemos semear as sementes da fidelidade a Deus e então poderemos colher aquilo que plantamos. Em nosso mundo, o que geralmente está mais em evidência são as sementes da falta de amor, da falta de justiça, da falta de honestidade, de solidariedade. Tudo isso porque o nosso mundo terreno prefere viver em oposição ao mundo de Deus, ao mundo celestial, opondo-se às verdades reveladas pela palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo ainda nos lembra dizendo, como dizem as Escrituras Sagradas: aquele que pedir ajuda do Senhor será salvo. Mas como irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada?
se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem, porém nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. O próprio profeta Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa mensagem? Jesus Cristo escolheu os seus seguidores e nós sabemos, conforme o Evangelho de Lucas, que o próprio Senhor Jesus os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse, há uma grande colheita a ser feita, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazer a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Amados e amadas, a vida humana é redigida por uma série de princípios e de leis naturais e também pelas leis divinas. Em muitos aspectos, o próprio Deus ensina por meio da ordem das coisas que Ele mesmo criou, que poderíamos definir como sendo a lei da semeadura que diz: tudo aquilo que se planta será exatamente aquilo que será colhido. Se plantarmos coisas boas hoje, podemos viver na esperança de colhermos algo de bom no futuro. Porém, se vivermos a nossa vida no presente sem levar em consideração as sementes preciosas do reino de Deus, a vontade dele para a nossa vida, mas apenas aquilo que nos traz satisfação e prazer, então, amados, colheremos os amargos frutos na colheita futura. Querida irmã, querido irmão, se você deseja colher crescimento espiritual, amadurecimento na fé, você precisa semear no dia de hoje, ou seja, precisa separar tempo para ter comunhão com Deus e com seus semelhantes. Precisa reservar tempo em sua vida para a oração e a meditação na palavra de Deus. Se você deseja ter estabilidade emocional no futuro, precisa hoje mesmo exercitar o amor e o perdão, lançando na presença de Deus os teus medos, tua ansiedade, alimentando-se da comunhão com Ele, mas também com irmãos e irmãs na fé, com a sua família, mas principalmente com Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Amados e amadas, Deus já nos deu as sementes com garantia de colheita farta e boa. Vamos semeá-las e cultivá-las para a vida já aqui, mas também e em especial, sementes que nos dão a colheita da vida eterna. Que Deus assim nos abençoe, hoje e sempre, com a sua palavra. Amém.